Agora, como já é fim de tarde, então aqui fica mais escurinho. Já que eu tirei algumas daqui, já vou aproveitar, já vou limpar para colocar todas aqui. Essa aqui, que é a minha mini costela, está enorme e tá adorando aqui, então eu vou evitar de mexer com ela. Uma planta que eu não estou tendo sorte aqui na Itália é samambaia. Elas não vão pra frente, não adianta. Essa aqui é uma que já foi linda e agora tá bem feia. Mas paciência, né? Nem todas as plantas são para todos os ambientes. Coloquei elas aqui, agora, né, como o calor chegando, então é a parte que pega mais sol de manhã, pega um solzão lindo, tanto que elas já estão virando tudo pra janela, né, por causa do sol. Então, minha prateleira cada vez mais verde. Imaginem quando essas jiboias começarem a cair, então aqui vai virar uma espécie de uma cortina de planta. Eu já recebi tantos comentários desagradáveis, né, de pessoas desagradáveis, pessoas vazias, eu considero assim. Porque você tem que ter bom senso, porque a tua casa está cheia de planta. Eu sou uma consumidora também do YouTube, vejo muitos canais que me agregam e muitas vezes eu também, né, principalmente canais de reforma, eu acho que a reforma que a pessoa está fazendo, o material que ela escolhe, o piso que ela coloca, o revestimento no banheiro, não é bonito. Pra mim. Mas pra pessoa, ela adora, ela gosta, ela tá colocando, afinal de contas, é a casa dela, é a casa dos sonhos dela. Então ela tá colocando tudo que ela gosta. Não cabe a mim dizer, esse revestimento é feio, coloca outro que vai ficar melhor. Não, gente, eu não estou agregando tendo esse tipo de crítica. Por quê? Porque é o sonho da pessoa, é o que ela gosta. O que cabe a mim é respeitar. Respeito, porque a casa é dela, afinal de contas, a casa dela, quem tá pagando é ela, o gosto é dela, afinal de contas, a vida é dela, né? Eu só assisto,
Ela compartilha e eu assisto. Ah, mas quando você se expõe na internet, você tem que saber ouvir. Sim. Quando a gente compartilha parte da nossa vida na internet, que nem a minha paixão por plantas, eu sempre respeito opiniões construtivas, mas não aquelas que não agregam nada. Porque é aquilo que eu sempre digo. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, é aquilo que a gente sente. Então, que eu tenho que ter bom senso, que a minha casa é muito cheia de planta, muito cheia de decoração. Eu acho que esse tipo de opinião não agrega em nada. Tanto que eu nem respondo, né? Eu simplesmente vou lá e bloqueio essa pessoa, porque se ela faz um comentário desse, provavelmente ela vai me criticar em tudo que eu fizer. Então, para evitar o perca de tempo da pessoa de ficar digitando ali um comentário e a minha de ler, eu vou lá e bloqueio. Enfim, a vida é assim, né? E eu não sou uma pessoa que leva o desaforo para casa. A pessoa me ofendeu, eu respondo no mesmo tom. Porque se você está disposto a criticar alguém, você tem que estar disposto a ouvir o retorno da pessoa. Mas aqui a maioria não entende, né? Então, deixamos assim mesmo. Plantas é algo que eu gosto, é algo que traz vida para minha casa. Não é só eu que gosto. Meu marido gosta, os meus filhos gostam e é essa a nossa identidade. Nós amamos a natureza, mas ainda não podemos morar no meio do mato. Por quê? Porque eu tenho filhos pequenos, como é que os meus filhos vão para a escola? Mas quem sabe no futuro, quando tiver só eu e o Léo, sim, nós iremos morar no meio do mato, porque nós amamos a natureza. Eu e o Léo crescemos no mato, a nossa infância foi no meio do mato. Então, uma forma de trazer a natureza para dentro da nossa casa são com plantas. Ah, mas é demais. É demais para quem vê. Para mim, não. Para mim ainda é pouco. Se eu tivesse mais espaço, mais luz, mais espaço luminoso, eu teria muito mais. Eu acho lindo aqueles apartamentos quando você chega e tem planta para todo lado. O que isso representa para mim? Uma pessoa que ama a natureza, que não abre mão de estar em contato com ela mesmo morando na cidade, uma pessoa que tem paciência, porque para ter muitas plantas você tem que ter paciência, você tem que regar, você tem que mudar, você tem que cuidar para elas não adoecer, você tem que dar fortificante para elas crescer. Então é uma pessoa que também tem esse cuidado, é uma pessoa que se importa com as plantas. As pessoas que têm muitos animais. É a mesma coisa com as plantas. Você tem que cuidar dos animais, tem que alimentar os animais, tem que levar os cachorros a passear. As plantas eu não preciso levar a passear, mas de resto tem que fazer tudo a mesma coisa. Então eu vejo que pessoas criticam plantas, quem critica a planta critica qualquer coisa na nossa vida. Porque planta é um ser vivo, como um gato, como um cachorro, como um passarinho, como qualquer outro animal. A diferença é que elas não falam e elas não pedem as coisas. De resto, você tem que cuidar do mesmo jeito. Não temos animais ainda. Teremos no futuro, quando for a hora. Vocês já me pediram também. Quando vocês vão ter um gato, um cachorro? Falta um gato, um cachorro para essas crianças. Sim, nós sabemos. O que faremos com um gato, com um cachorro quando formos viajar? Porque nem todos os lugares aceitam gato e cachorro. Então vamos com calma, né? Vamos ter consciência das coisas que acontecem na nossa vida. Gato, cachorro são animais que precisam estar sempre conosco. Se não estão conosco, eu preciso que alguém cuide deles. Só que esse alguém não vai cuidar de graça. Então, sim, os meninos terão gato, terão cachorro, mas na hora certa. Ainda não é a hora certa, porque nós temos muitos lugares para viajar. Quando nós fomos para a França, onde nós ficamos hospedados, eles não aceitavam animal de estimação. Ah, mas aí você pode procurar outro lugar. Sim que eu sei que eu posso. Mas na praia eu não posso levar meu cachorro. É proibido. Quando eu saio para ir no restaurante, eu não posso levar o cachorro. Nem todos os lugares aceitam. Eu sei que aqui na Europa tem os lugares que você pode levar os seus animais junto, mas não é todos. Não posso entrar no mercado com cachorro, com gato, com o que é que for. Até porque gato você não consegue carregar ele para a rua o tempo todo. Imagina eu ter um gato, nós for viajar 10, 15 dias, levar meu gato junto.
Quando eu chegar onde nós vamos ficar, ele vai estranhar absurdamente. Vocês sabem como é que é o comportamento de gato. Para eu deixar ele em casa, ele vai se sentir sozinho. Todo dia vai ter que vir alguém aqui dar comida, ver se tá tudo bem com ele. Uma vez por semana trocar areia da caixinha. Então calma, gente, calma. Quando nós acharmos que for hora, nós iremos adotar um animalzinho. Até porque aqui na Itália ainda não pagamos imposto sobre os animais, que nem se paga na Alemanha. Sim, na Alemanha você tem um cachorro, tu paga imposto dele. Mas aqui você tem que ter registro, as vacinas em dia, toda a documentação ok. E a fiscalização fica sempre em cima de você para saber se está tudo bem com o teu animalzinho. Uma vez por ano você é obrigado a tomar vacina, porque é um dos controles que eles fazem. Então não é só simplesmente pegar um cachorro ou um gato, até porque aqui cachorro e gato na rua não tem. No sul da Itália tem com mais frequência, né? É mais normal ter cachorro e gato de rua. Aqui no norte não. Então aqui tem os canil também. Você vai lá quando for época que nós adotar um bichinho, nós vamos lá no canil para escolher um, né? Se a gente encontrar aquele que nós queremos, nós iremos trazer para casa, mas ainda não é hora. Como nós estamos na Europa e nós sempre estamos viajando nos países vizinhos, para nós entrar com um animal de estimação, nós precisamos ter documentações específicas. Então pensa, o transtorno. Então quando se chega numa imigração de um outro país, você vai ter que apresentar o documento e se não tiver ok, se tiver faltando alguma coisa que aquele país exige, o que você faz? Vai deixar o cachorro, o gato ali? Não, você vai ter que voltar e automaticamente você vai perder tudo o que você já investiu para aquela viagem, muitas vezes hospedagem e coisa. Então vamos com calma, nós vamos ter um animal na hora certa. No Brasil, antes de nós vir para a Itália, antes de nós tomar essa decisão de vir para a Itália, a gente já estava pensando em dar um cachorrinho para os meninos. Mas, como veio essa ideia de nós mudar de país, nós achamos melhor esperar por causa de toda a burocracia que tem para despachar um animalzinho. Pensa, aqueles que não dá para você levar junto em cima, você tem que despachar ele como se fosse uma mala, gente. Não, nem pensar. Então vamos com calma, na hora certa teremos. Se for um cachorro grande, precisamos de espaço. Eu não concordo em ter cachorros enormes dentro de apartamento, porque eles não são animais para estarem nesse tipo de espaço. Aqui eu vejo quem tem cachorro grande todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, tem que sair para levar eles passear. É muito frio, vocês não têm noção do frio. Os cachorros passam frio, no verão é muito quente, chega a queimar a sola da patinha deles. Tem cachorros que não se habituam em usar os sapatinhos protetores, então são coisas que me preocupam, não só eu como o Léo, a gente se preocupa com tudo, pensa em tudo, porque não é um objeto, não é um vaso desse que a hora que eu não quiser mais eu me desfaço dele. Não, um animal não é assim. Então, uma forma de nós ter vida dentro da nossa casa é com as plantas. Então, sinto muito para aquelas que criticam, que eu tenho que ter bom senso. Quem tem que ter bom senso é essas pessoas que comentam, né? Porque afinal de contas eu não pedi a opinião delas para dizer se minha casa tá cheia de planta ou não. Enfim, né? Sempre vai ter aquelas que não agregam nada na vida, que vão reclamar. Então aqui, já limpei, né? Tava precisando mesmo da limpeza. Limpei, organizei, agora acho que eu vou tirar aquele outro negócio ali do outro lado que já era pra eu ter tirado, faz tempo que já tô enjoada. Esse aqui eu vou tirar, porque esse aqui no começo, quem lembra que aqui tava cheio de plantas e daí eu tive problema com substrato e eu perdi as minhas plantas, a maior parte delas. Enfim, aí aqui como tinha algumas plantas, eu coloquei essas iluminação aqui que são específicas para plantas. São luzes artificiais, elas simulam a luz do sol. E aí agora eu vou ter que dar um jeito de colocar ela pra lá. Vou desligar até para eu poder tirar aqui. São 3, né? Aí aqui você regula a altura delas, a distância uma da outra. Eu só enrosquei elas aqui, mas agora eu vou ter que tirar. Aí são 4 parafusos que eu só vou soltar. E daí levo lá pra baixo esse aqui. Eu sou assim, né? Você sabe que eu sou assim. Coloco, enjoo, tiro, mudo,
refaço, sempre em movimento nessa casa. Uma coisa que eu não tenho é preguiça. Uma coisa que não faz parte do meu estilo de vida é preguiça. Ah, coloquei isso aqui, furei a parede. Ah, eu não vou mexer, porque daí eu vou ter que tapar os buracos, eu vou ter que retocar tinta. Não, eu não tenho esse tipo de preguiça. Por isso que a minha casa está sempre em movimento. Lembra que eu sempre falo? Energia e movimento são coisas em movimento dentro da nossa casa. Organizei a sala e agora eu vou guardar aquela terra ali que é boa, essa aqui eu tenho que jogar fora e aspirar o chão, né, que o André tava brincando aqui. E aí, terminar de organizar e arrumar algum lanche, alguma coisa para eles comer, que eles estão com fome. Já tá começando a anoitecer aqui, são 6h20. Ó, já dá pra ver a mudança, né, do clima. Hoje tá, né, já ainda está escurecendo porque não teve sol, hoje ficou nublado. Mas se não, em dezembro, não faz muito tempo atrás, né, 4h30 da tarde já era escuro. E agora já tá escurecendo mais tarde. E a tendência agora é cada vez mais tarde. Aí no verão, né, no auge do verão, anoitece 10 horas da noite. Então dá para entender por que os europeus vivem a primavera e o verão intensamente, porque são as estações que realmente o sol aparece. Aí nós temos muitos dias ensolarados. No verão praticamente quase não chove aqui na região onde eu moro. Quando chove também é tempestade. E o sol é todo dia tem sol. E aí, né, compensação no inverno, o inverno todo é nublado e chuva. E frio, né, muito frio.
Ok, terra, não tem mais. Agora eu vou preparar alguma coisa pra nós beliscar, né? Já é 20 para 7. E daqui a pouco eu volto, vou mostrar pra vocês lá na sala que eu fiz uma pequena modificação, fui adicionando algumas coisinhas lá, eu acho que ficou bom, né? Sempre com a opinião dos meus filhotes, eles adoraram. Eu também gostei, e daí, por enquanto, fica assim, né? Mais tarde, quando eu enjoar, eu mudo de novo.